Bom, Chico, eu estou aqui no aeroporto Bartolomeu de Gusmão, que como já mostramos aqui no Jornal da Morada, em menos de 2 meses aí da sua retomada das atividades dos voos comerciais entre Araraquara e Campinas, a empresa Azul Linhas Aéreas reduziu o número de voos e também o tamanho da aeronave, né? A estimativa inicial aí era de operar com 4 voos diários, mas agora são ofertados apenas 2 horários. E a empresa também trocou o tamanho da aeronave, antes com capacidade para 72 pessoas e agora para um menor, com capacidade para 9 passageiros. Isso devido aí à demanda, né, a quantidade de pessoas que estavam ali buscando pelos voos diariamente. E hoje nós temos, inclusive, uma entrevista sobre segurança na aviação e mercado da aviação regional, não é mesmo, Chico? É isso, Joyce. Por quê, né, que eu pedi para a Joyce ir até o aeroporto? Porque as pessoas que viajam de Araraquara para Campinas e que lá seguem outros destinos, seja para a capital paulista ou pegar voos para outros estados brasileiros ou até para fora do Brasil com as Azul Linhas Aéreas, as pessoas começaram a questionar por que a Azul reduziu o tamanho da aeronave. Essa aeronave, ela tem a mesma segurança daquela que a gente começava a viajar e uma semana depois a Azul reduziu o tamanho dessa aeronave e nós fomos conversar com o piloto. Nós fomos conversar com o piloto de avião comercial, é o Joseph Frangi, que tem licença na ANAC e também na Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. E ele ressaltou nessa conversa que eu tive com ele que a troca de aeronave não impacta na segurança de voos. Vamos ouvi-lo. A mudança é simplesmente muito básica, é por custo. Não vale a pena você ter uma aeronave grande que vai para o interior de São Paulo, sendo que você pode ter uma aeronave menor, que o custo é maior, você consegue fretar mais vezes e você consegue deixar tudo girando com mais quantidade de voos e todos os voos sempre cheios. A aeronave é super segura, isso é uma questão que não precisa ter medo. Ela é uma aeronave que voa faz muito tempo, inclusive no Brasil, ela é pouco utilizada na linha aérea, mas é uma aeronave super segura. As empresas aéreas também não correriam o risco de botar uma aeronave pequena com uma segurança, principalmente do tamanho da Azul. Então é uma aeronave que não tem problemas, não tem um histórico feio. É natural as pessoas terem medo, porque é um avião menor do que comparado com as linhas aéreas, mas é um avião super tranquilo de ser usado. A Azul estava operando, quando retomou nessa terceira oportunidade em Araraquara, com o ATR-72, Rodolfo, o ATR-72, e mudou então para o Cessna Grand Caravan, que é essa aeronave menor com capacidade para 9 passageiros. E como eu disse, é a terceira vez que a Azul inicia as operações no aeroporto aqui de Araraquara. Inclusive, o Joseph, ele analisa o contexto da irregularidade de oferta de voos na aviação regional aqui no Brasil. A gente tem reclamado bastante, né, sobre essa questão. A Azul vem, fica um determinado período, aí depois suspende suas atividades, aí retoma meses ou até 2 anos depois, e existe essa irregularidade na oferta de voos. Mas vamos acompanhar a análise do piloto, o Joseph. Em questão de operação, agora a gente fala, por exemplo, para o interior de São Paulo, a questão é justamente de como é distribuído o Brasil. Por que as empresas brasileiras não conseguem muito a regularidade para o interior de São Paulo? É justamente por causa dessa questão de distribuição da densidade demográfica. São Paulo não, no Brasil no geral, para você manter uma rota para o interior, tem que ser um avião pequeno, porque a grande quantidade das pessoas estão em São Paulo, ou São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, todas as cidades, as grandes cidades, e você tem uma pouca concentração de pessoas no interior. E a questão dos caravans, por exemplo, na Azul, ela serve justamente para poder atender esse com uma demanda proporcional à aeronave. Agora, eu mesmo viajei uma vez para o Nordeste e peguei um voo de Ribeirão Preto a Minas. Era um avião como esse. Pelo amor de Deus, é muito apertadinho, é pequeno. Mas o Joseph, ele falou também sobre a questão de acidentes envolvendo aeronaves menores no Brasil. Nós até temos acompanhado em 2024, em determinados períodos do ano de 2024, nós tivemos, parece que uma acentuação maior de acidentes envolvendo aeronaves menores. Mas vamos entender
o que o piloto, como que ele analisa essa situação envolvendo as aeronaves de portes menores. A questão de acidentes no Brasil sempre houve uma quantidade de acidentes. É natural também, principalmente quando você tem um aumento de demanda e um aumento de quantidade de voos, você ter um aumento proporcional na questão de acidentes. Principalmente quando o grande aumento da frota e do costume de aviação é relacionado a aeronaves menores. Então, além disso, além desse ponto, você obviamente que você tem, conforme aumenta a frota e você aumenta a demanda e passa o tempo, você tem aumento na tecnologia, na segurança, é natural isso. Mas você ainda, querendo ou não, vai acontecer acidentes, principalmente avião pequeno, por causa de problemas da aeronave, problemas do piloto, problemas de fatores que mudam na hora. Cada vez você tem uma quantidade menor por causa do aumento de segurança. Mas o que parece pra gente que vê de fora e qualquer outra coisa do tipo é justamente o aumento da informação. As informações chegam muito fácil, então você vê num grupo de WhatsApp, chega para você um vídeo e você começa a ficar com medo. É natural isso acontecer. Agora, um debate também que se inicia no Brasil, na verdade já tem um certo tempo, né, que o setor vem começando a debater, é o custo do combustível de aviação e também a poluição desse combustível ao meio ambiente. Sobre esse tema eu também falei com o piloto Joseph, porque no Brasil o setor sucroenergético ele produz, viu, Rodolfo, já o etanol de segunda geração, chamado E2G. E é um biocombustível produzido a partir de resíduos da produção de etanol e cana-de-açúcar. Então eu até perguntei para ele sobre os desafios da aviação hoje, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade. A economia gira em torno da aviação, então, por exemplo, você tem uma falta de pilotos nos Estados Unidos, você tem uma falta de pilotos na China, no Oriente Médio, na Ásia, por geral. E outro grande problema é o futuro da aviação. Onde é que a gente vai chegar em questões de emissão de gás carbônico? Qual que é o futuro? Vai ser elétrico? Vai ser um gás ou uma gasolina um pouquinho diferente? No Brasil, a gente tem os dois testes. A Embraer ela já testa alguns aviões pequenos, mas eu acho que de forma elétrica, mas eu acredito que não vai muito longe por conta da bateria ser muito grande, muito pesada. Não sei se vai caber no avião, como é que vai ser exatamente. Então, eu acho que a solução perfeita e a solução do futuro vai ser a produção de uma nova gasolina que seja mais eficiente e menos poluente. Já existem diversos estudos, tanto para carro quanto para aviação, e eu acho que esse é o grande futuro que podemos esperar por aí.